Seguindo. Love is ended before it's begun. O amor é terminado antes de ser começado. Bom, nessa frase, é claro que o compositor poderia dizer o amor termina antes de começar. Poderia ser então love ends before it begins, mas ele optou aqui por utilizar o que a gente chama de voz passiva, também no português. E aí, para formarmos a voz passiva, a gente sempre vai utilizar o verbo to be. Por isso, love is ended before it is, que está contraído aí, it's begun. E, além do verbo be, o outro verbo, aqui no caso ended, begun, no particípio, que é aquela terceira conjugação das listinhas de verbo, quando você tem o presente, o passado e o particípio. Ok? E o verbo be é que vai determinar o tempo verbal dessa frase. Então, nessa frase aqui, love is ended, está no presente. Is é uma conjugação do verbo to be no presente. Um outro exemplo também no presente, a lot of coffee is produced in Brazil. Muito café é produzido no Brasil. E aqui nós temos um exemplo típico realmente do uso da voz passiva, que é quando não importa na minha frase quem produz. Afinal, são muitos produtores diferentes e o produtor do café não é o foco da minha frase. O foco da minha frase é o café e o café é produzido. Então, a lot of coffee is produced in Brazil. Um outro exemplo aqui, esse no passado, a casa foi pintada por um profissional. The house was painted by a professional. Então, aqui nesse caso, eu estou dizendo quem fez a ação, que foi, no caso, um profissional, mas como o foco da minha frase continua sendo a casa que foi pintada, então, ao invés de eu dizer um profissional pintou a casa, eu prefiro dizer que a casa foi pintada por um profissional. E aí, perceba que o verbo to be está no passado. The house was painted by, se eu for dizer quem fez, eu vou utilizar, então, by a professional.